Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Faremos uma leitura do verso 42 ao verso 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao 47. Acompanhe essa leitura comigo na sua Bíblia. Como viviam os convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O tema da nossa mensagem nesta noite, baseado neste texto, é sobre a necessidade de um avivamento na comunhão. A experiência que eu e você precisamos constantemente ter ao longo da nossa história cristã. E eu digo por quê? Porque nós fomos chamados como igreja do Senhor. E nós precisamos ter esta experiência, porque esta experiência é a experiência de Atos dos Apóstolos. Foi a promessa do Senhor. Ao contrário do que aconteceu lá atrás em Gênesis, no capítulo 11, quando o povo se dividiu, quando Deus mandou o Espírito e dividiu a linguagem daquele povo que eles estavam construindo a Torre de Babel, aqui em Atos dos Apóstolos, há um evento que marca a história, o renovo do povo de Deus. Um avivamento que tomava toda a vida de cada um daquela geração, daquele povo. E continua tendo isso em cada um de nós. Precisamos, irmãos, da experiência de um genuíno avivamento na nossa comunhão. Vivemos em uma sociedade que insiste em fragmentar relacionamentos. Mas nós não podemos entender dessa forma. E a experiência de um genuíno avivamento na comunhão, não é que eu tenha que concordar com você em tudo, na sua pessoalidade. Não, mas uma coisa é certa, a palavra nos direciona e nos ensina como deve ser isso. E quais são os pontos básicos e fundamentais para essa experiência nos relacionamentos, na comunhão? Quantas famílias estão sendo chicoteadas por sentimentos de discórdia? Isso chega até a igreja. Nós encontramos aqui no nosso contexto, em outros contextos também, famílias que um cônjuge está aqui e o outro está lá na outra igreja e nós não conseguimos entender como que isso está sendo direcionado. Por isso há um grande desafio em mim e você, buscar em Deus, nesses últimos tempos, hoje, agora, um avivamento nos nossos relacionamentos familiares, um avivamento na nossa comunhão com a igreja, um fortalecimento, abraçarmos uns aos outros em Cristo Jesus e sermos uma igreja forte, uma igreja que trabalha, uma igreja que ama, uma igreja que contribui, uma igreja envolvida na sociedade e olhando-se no espelho e dizendo, veja o que pode ser mudado. Uma igreja tendo experiências reais.
A palavra avivamento no hebraico, primariamente, ela traz a ideia de preservar. Isso é maravilhoso. Porque quando nós pensamos em avivamento, geralmente nós somos tendenciosos a olhar a ter um olhar assim, muito subjetivo, de uma alegria. Não, a ideia de avivamento é preservar. E preservar o quê, pastor? Preservar a nossa vida em santidade, preservar a nossa vida em comunhão, preservar a nossa vida dentro da igreja do Senhor, preservar a nossa vida como servo do Senhor no nosso lar. Esta é a ideia de avivamento. E esta é uma necessidade dos últimos tempos da igreja brasileira. Nós necessitamos disso, igreja. Não tem coisas mais terríveis numa família, numa igreja, quando as pessoas se tornam apáticas nos seus relacionamentos, indiferentes, insensíveis. E esses ainda batem no peito e dizem: eu conheço a Cristo. Não, você ainda não entendeu o que é a igreja e quais são as reais necessidades, quais são os pilares básicos desta igreja. A minha palavra nesta noite, desde já, é que pense nisso. Deus pode mudar, Deus pode avivar a sua vida, Deus pode avivar seus relacionamentos, Deus pode mudar a sua história. Deus pode fazer isso. Eu quero nesta noite trazer esta mensagem ao vosso coração e mostrar 3 aspectos, 3 necessidades básicas para isto. E como vivia a igreja naquele tempo, e como a igreja foi sustentada, e como a igreja impactou aquela geração. Não foi tão somente pela sua simpatia. Nós, irmãos, vivemos como igreja e nós, acredite, nós vamos judiar uns dos outros. Nós machucamos pessoas e nós somos machucados por pessoas. Mas quando a igreja entende que tudo aquilo que ela é preciso ser à luz das Escrituras, tudo muda. E a igreja precisa entender isso. Então, quais são essas necessidades, esses pilares básicos e fundamentais para este avivamento na comunhão ao qual nós tanto necessitamos? Primeiro, nós precisamos perseverar na palavra do Senhor. Uma das maiores desgraças do nosso tempo é que estamos vivendo um tempo em que, se nós não tomarmos cuidado, nos tornamos, irmãos, consumidores de pensamentos alheios. Deixamos a palavra do Senhor de lado. A palavra do Senhor é o norte. A palavra do Senhor nos traz a experiência real daquilo que nós desejamos para o nosso coração. A experiência de um genuíno avivamento na comunhão é marcado por meio da palavra de Deus. E o texto começa dizendo que os cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era essa doutrina dos apóstolos, senão a palavra de Deus? Nós nos reunimos para falar de futebol, nós nos reunimos para dialogar sobre muitos assuntos. E eu não vejo, eu olho para o contexto de sociedade. Eu nunca vi crente, eu nunca vi pessoas entender tanto de política, entender tanto de cenário social quanto nós estamos vendo nesse tempo. Mas você vai falar com um miserável desse sobre as Escrituras, ele há 500 anos na igreja, ele não consegue entender absolutamente nada. Isso não é cristianismo. Não queira fundamentar a sua fé em sociologia, em filosofia que não seja bíblica. Você não irá bem, acredite. Você não irá bem. O Senhor nos chamou e nos preservou na sua palavra. Na sua palavra. Lá em João, no capítulo 1, ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. A palavra estava com Deus. Jesus estava com Deus. Mas, pastor, onde que você vê comunhão? Já havia um relacionamento na Trindade lá atrás. Já havia um relacionamento.
Esta é a base. Se você fugir disso aqui, você está fadado ao fracasso. Não é à toa que, vez ou outra, nós encontramos pessoas procurando uma igreja onde ela possa se encaixar. Vez ou outra, nós encontramos pessoas procurando uma igreja que seja o perfil dela. Sabe qual que é a igreja do seu perfil? Você não vai encontrar. Porque a igreja, ela não está para atender o seu perfil, a sua forma de pensar. Cristo instituiu a igreja não para atender a minha performance, a minha forma de olhar para a sociedade. Cristo instituiu a igreja e propôs nesta igreja como ela deve ser. Uma igreja sustentada pela palavra. Por isso nós precisamos, de urgência, buscar comunhão no Senhor. Buscar um avivamento na comunhão por meio da palavra de Deus. Nós necessitamos disso, igreja. Se você não reconhecer isso, você vai morrer aos poucos. Vai chegar uma hora que você não terá mais força. E certamente você encontrará um culpado para isso. E quem que é o culpado? A igreja. É a síndrome de Adão e Eva. É a síndrome da queda. Mas por que você comeu? Foi a mulher que tu me deste. Foi a serpente. Síndrome de Adão. No verso 41 diz que a aproximação para o Evangelho se deu pela palavra. Fica evidente que não pode haver crescimento e avivamento nos relacionamentos sem que antes haja um apreço e conhecimento da palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer, beber desta palavra. A experiência e vivência da igreja na palavra foi o único meio, ou melhor, foi um dos meios pelo qual a igreja trouxe novos convertidos aos seus relacionamentos. Foi por isso. Diz que enquanto a igreja louvava, verso 47, enquanto a igreja louvava a Deus, o Senhor ia acrescentando os números dos eleitos. Eles amavam a palavra, pregavam a palavra, eles cantavam a palavra. Não era outra coisa senão a palavra. Os milagres aconteciam por meio da palavra. Verso 43. Era a palavra. Vidas eram transformadas por meio da palavra. Avivamento começa pela palavra. Avivamento em relacionamento na família começa pela palavra. Senta com teu filho. Vamos sentar com os nossos filhos e vamos começar a afinar os nossos relacionamentos familiares com eles pela palavra. E você verá que há um porto seguro, que você pode sim confiar em Deus, que o teu filho não vai se perder em meio a todas essas filosofias, em meio a tudo isso que nós estamos vendo. Que isto é verdadeiro, porque tudo é por meio da palavra. Suas orações não podem ser verdadeiras se você não amar a palavra do Senhor. Elas podem ser carregadas até de piedade. Elas podem até expressar muitas coisas do nosso coração. Mas se elas não forem pela palavra, olhando para a palavra, e quando a palavra nos fala, nos desafia, e quem é desafiado pela palavra só tem uma reação: aceitá-la. Mas o triste é que alguns continuam rejeitando. E vai levando, e vai caminhando, e há um esforço em, meu irmão, tome cuidado, meu irmão, cuidado com isso, com aquilo. Não, está tudo bem, vamos administrando por aqui. Não, você não vai chegar a lugar nenhum. Em nome de Jesus, igreja, amemos esta palavra. Ame esta palavra, exerça essa palavra. Chame pessoas a compartilhar dessa palavra. Não se contente com este
pouco tempo que você está aqui. Não se contente com isso, é muito pouco para alguém que é chicoteado a semana toda. Você chega aqui como ovelha surrada no domingo e você diz: o que está acontecendo comigo? Eu digo que está acontecendo comigo. Você perdeu o avivamento da palavra. Você perdeu a comunhão com a igreja. Isso é pouco para alguém que quer viver como igreja. Experimente. Ficar distante da sua mãe, da pessoa que você mais ama, do seu cônjuge. Fala para ele, diz desse jeito: olha, eu quero que você vá embora de casa agora, você só volta daqui a 2 meses. Não precisa dar notícia nenhuma. Faz isso quando você chegar em casa. Faz isso. Relacionamentos desgastados. Famílias em pé de guerras. Igrejas que deixou de amar a palavra do Senhor e que acha que está tudo bem. Seu desejo por frequentar esta igreja e se tornar membro da mesma não pode ser verdadeiro se você não amar esta palavra. Você não é membro desta igreja, de fato, se você não ama esta palavra. Porque esta é a base. No dia que esta palavra sair do púlpito, vai embora. Esqueça. Não há motivo, não há razão pela qual você deve ficar aqui. Mas a palavra do Senhor é o norte. A palavra do Senhor é o pilar. E nós precisamos, querido, da palavra. Nós precisamos de um avivamento na nossa comunhão por meio da palavra. Não perca as oportunidades que o Senhor tem dado. Busque a palavra do Senhor. Está difícil para você continuar sendo cristão? Busque a palavra. Busque a palavra. Você perdeu o prazer de estar na casa do Senhor? Reveja. Talvez você já tenha perdido também o prazer na palavra. Você ainda ama a palavra do Senhor? Então você certamente, seu coração arderá, será inflamado por esta palavra. Precisamos da palavra. Precisamos de um avivamento na nossa comunhão com a palavra do Senhor. E de uns para com os outros nos nossos relacionamentos. A palavra deve nos unir a esta experiência. A experiência de um genuíno avivamento começa por amor às sagradas Escrituras. Em segundo lugar, a experiência desse genuíno avivamento na comunhão é marcado também pelo desejo de ajuntamento. Uma igreja avivada tem prazer na comunhão. Uma igreja avivada só é separada para um propósito. O propósito da Lídia e da Giovana. Elas levam a palavra. Elas vão além, ou seja, tornar conhecido o amor de Deus a outras culturas. Quero falar uma coisa para você. Se você chegar nesta igreja e dizer desse jeito: pastor, eu estou saindo para fazer uma viagem missionária. Isso é uma coisa maravilhosa. Por isso que a igreja ficou orando por as missionárias, ficou intercedendo. Mas sabe o que eu acho mais engraçado? Ao contrário disso, é que o crente sai, está nem aí para o pastor, está nem aí para a liderança da igreja, passa meses fora, aí volta todo machucado, parece que foi surrado em toda a sua trajetória. Aí ele culpa a igreja, porque a igreja não atendeu a ele. Eu pergunto para você, miserável, onde que você estava? Que comunhão você quer ter com Deus? A igreja não pode amar tanto e alcançar você lá fora. O Senhor pode. Mas quando você sequer diz aonde está,
Como diz o reverendo Zedequias, eu não tenho uma bolinha aqui de cristal para saber onde você está indo, quem está fazendo. Não. Você precisa de um avivamento, você precisa de um avivamento na comunhão, e para isso você precisa estar junto. Se você diz amar a Deus, amar seu irmão e tem sérias dificuldades de valorizar a comunhão com a igreja, cuidado, pois você pode estar de fora desta igreja e ainda não se deu conta disso. Está de fora, não teve ainda uma experiência. E é interessante que a expressão usada aqui para comunhão e partir o pão é repetido no verso 46 com 3 acréscimo. Eles diariamente perseveravam unânimes no templo, ou seja, havia prazer em ir ao culto no templo. Se você perdeu o prazer pelo culto, você precisa de um avivamento na sua comunhão para com Deus e para com a igreja do Senhor. Precisa disso, senão você vai se distanciar e você vai morrer, e quando você perceber, você já está lá fora. Segundo acréscimo que ele faz eles frequentavam a casa uns dos outros. O culto solene não era o bastante para uma comunhão plena e que fosse capaz de atender toda a cristandade. O camarada ia para o templo e ele já ficava pensando, e agora? Quando que nós vamos nos reunir de novo? Há uma necessidade. Eles frequentavam a casa uns dos outros, terceiro acréscimo. O culto solene no templo não era o bastante para uma comunhão plena e que fosse capaz de atender todos aqueles. Você acha mesmo que esse pecador aqui que mal consegue decorar o seu nome, você acha que ele é capaz mesmo de, num simples aperto de mão ali, conseguir olhar para você e conseguir ser útil à sua vida? Você acha mesmo que isso é possível? Eu sei que você não acha, sabe por quê? Porque quando você me cumprimenta lá na frente, que eu não sei o seu nome, você disfarça, você não fala nada, você não me cobra. Sabe por que você não me cobra? Porque você ainda não teve uma experiência de uma comunhão genuína. E eu não estou dizendo que você tem me maltratado lá. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo para você que não tem relacionamentos mais verdadeiros que não seja olho no olho, compartilhamento da palavra, sentindo amor um pelo outro, estar junto, unido. A igreja era cada vez mais fortalecida, porque a igreja amava participar, a igreja amava de estar junto. Esta era a igreja de Atos dos Apóstolos, e esta foi a experiência que marcou a história do cristianismo. Desejo no ajuntamento. Desejo. Não é aquilo que eu e você às vezes chega no dia e fala, acho que eu não vou na igreja hoje não. Sei lá, né? Cansado, tanta coisa. Isso não é comunhão. Eu e você precisamos de um avivamento na nossa comunhão, um avivamento que nos faça olhar um para o outro, um avivamento que nos faça chorar um pelo outro, um avivamento que nos faça amar uns aos outros, um avivamento que nos tire do nosso acomodismo, um avivamento que nos faça ficar de pé e ir em direção ao outro, um avivamento que nos faça olhar para a igreja e reconhecer as suas necessidades tão básicas, que às vezes nós não damos contas, que às vezes nós não vemos. Não deixe ser engolido por esta pós-modernidade. Não deixe ser engolido pelaquilo que as pessoas entendem como família, pelaquilo que as pessoas entendem como comunhão. Não deixe ser engolido por isto. Eles partilhavam de um só sentimento, o texto diz, um só coração. Não eram pessoas que tinham seus olhos voltados para um comparativo social, não, mas fica evidente que no verso 45, a aproximação entre os irmãos era marcado pelo desejo de abençoar uns aos outros.
Qual foi a última vez que você disse: Deus, eu quero abençoar alguém? Eu não quero simplesmente estar nesta igreja. Eu quero abençoar alguém. Eu quero viver a experiência de uma genuína comunhão. Quando nós, irmãos, experimentamos a experiência de uma genuína comunhão, de um avivamento na comunhão, isso é extremamente marcante para as nossas vidas. Porque pessoas vão passar por nós e vão marcar a nossa vida. Mas quando nós não temos essa experiência, pessoas passam por nós e são tão somente pessoas. Elas não significam nada para nós, porque nós não a conhecemos, porque no nosso coração não está inflamado um desejo de abençoar, um desejo de compartilhar a palavra, um desejo de estar junto. Não há. Deus nos chamou para esta experiência genuína, a experiência de um avivamento na comunhão. Isso é que consiste a igreja de Cristo. Por isso a igreja evangelizava, por isso a igreja era útil à sociedade. Porque a igreja tinha uma experiência real de comunhão. Eu quero que você saia daqui em nome de Jesus pensando: Deus, eu estou tanto tempo nesta igreja, mas quem de fato eu conheço nesta igreja? Quem de fato me conhece nesta igreja? Eu quero que você saia daqui pensando nisso. Eu quero que você saia daqui pensando mais ainda. Que você olhe para o seu lar. Deus, eu estou tanto tempo casado. Eu tenho um monte de filho. Eu tenho um parente. Mas, Senhor, o meu lar, Deus, qual o padrão de relacionamento que eu tenho estabelecido no meu lar, Senhor? Eu preciso de um avivamento nos meus relacionamentos interpessoais. Eu preciso de um avivamento, Senhor, na minha casa, no meu lar, na minha relação conjugal. Eu preciso de um avivamento. Em nome de Jesus, não se perca. Você é a igreja de Cristo. Você é a igreja do Senhor. Terceiro lugar, a experiência de um genuíno avivamento na comunhão é marcado também por uma vida de oração. Querido, nós precisamos orar. O texto diz que essa era uma das marcas da igreja primitiva. A igreja orava uns pelos outros. Talvez você diga: mas pastor, nós também oramos uns pelos outros. Não, a igreja ela não orava uns pelos outros. Ela orava uns com os outros. Elas se juntavam para orar. A cada dia nós temos visto um esvaziamento, irmãos, nas reuniões de oração. Eu digo para você, como ter uma igreja avivada, como ter, irmãos, uma comunhão avivada na igreja, como ser uma igreja forte, como ser uma igreja que ama, uma igreja inflamada. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja, sabe aquele modelo bem antigo de amigos de infância lá no Nordeste, sabe? Que alguém vem, chama o outro de feio, ele vai lá, cospe aqui então, quem vai para cima? Nós precisamos ser uma igreja forte a ponto de pegar briga com Satanás, sabe? Ir à frente e dizer desse jeito: eu amo meu irmão. E orar com ele, orar por ele, pegar na mão dele e falar: meu irmão, não desista, eu estou contigo. Nós precisamos ser marcados por uma vida de oração. Como eu posso dizer que eu amo você, que eu quero ver você comigo na glória, se eu não oro pela sua vida, se eu não oro com você? Se eu apareço aqui domingo e olhe lá, não há ganho nisso, querido. Essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é marcada pelo aquilo que Ele propôs para esta igreja. O texto fala de oração contínua. Perseveravam na oração, era algo perseverante. Esta oração contínua envolvia justamente a prática de ir à casa uns dos outros. Eles dizem isso. Eram pessoas que compartilhavam suas necessidades uns para com os outros. Eram pessoas simples, humildes, mas ricas em Cristo. Eram este o perfil da igreja
porque não se tem tanto apreço, querido, por esta vida de oração, pelo amor à palavra, pelo ajuntamento. Por que aos poucos nós estamos perdendo isso? Eu digo para você, porque o homem de nosso tempo, ele é muito vaidoso, ele é muito autossuficiente, incapaz de reconhecer a sua fragilidade, a sua miséria. O homem de hoje, o homem pós-moderno, ele consegue mascarar, ele está preocupado com a sua autoimagem. É por isso que ele não é corajoso o bastante para chegar e dizer: estou sofrendo. Mas o que ele vem fazer nesta igreja é o senso de dever cumprido. Eu vou lá. Não é à toa que nós já temos aí, na questão evangélica, os crentes, os cristãos praticantes e os não praticantes. Pergunta você é o cristão praticante ou você é o não praticante? Porque o praticante envolve todos esses preceitos. O não praticante é um senso de dever cumprido. Eu não quero me envolver. Aqui está bom demais. E o homem vaidoso, ele tem disso. Essas pessoas não estão somente lá no mundo. Este homem vaidoso, eles estão dentro da própria igreja. Estão enganando-se a si mesmos. São pessoas que dizem fazerem parte da igreja, mas que a igreja nunca esteve lá na casa deles. Imagina na igreja de Atos dos Apóstolos. Pastor Paulo chega lá e diz desse jeito: gente, alguém quer reunião de oração na sua casa? Irmãos, por favor, não me tenha mal. Mas eu creio que todo mundo levantaria a mão e dizia desse jeito: opa, o que é isso, Paulão? Vamos lá. Aí você diz: mas esses caras não tinham o que fazer? Esses indivíduos não tinham o que fazer? Tinha. Eles tinham o trabalho comum da vida, assim como eu e você. Mas eles estavam envolvidos, eles amavam a comunhão em Cristo. E eles não poderiam abrir mão daquilo que era tão especial para a vida deles. Em nome de Jesus, busque um avivamento na sua comunhão com Cristo, na sua comunhão com a igreja. Busque um avivamento por meio da palavra, por meio do ajuntamento da igreja, por meio de uma vida de oração. Mas não desista. Não se detenha em meio ao desânimo e dizendo: não, está bom assim. Não se contente com este pouco. Busque um avivamento. Influencie a sua casa, influencie os seus filhos. Peça que Deus inflame a vossa mente, o vosso coração, para que você seja o primeiro a chegar, o último a sair, para que você seja aquele que esteja envolvido na igreja e ame estar com a igreja. Porque foi para isso que você foi chamado. Não há outra coisa. Eu quero concluir dizendo algo que talvez você ainda não se deu conta. Este avivamento na comunhão não é possível se não for pelo Espírito Santo. Lucas não ele está relatando, ou melhor, ele não está relatando um ativismo religioso. Não é isso que Lucas está relatando. Que todo mundo estava lá. Não, a ideia de Lucas não é essa. Mas ele está dizendo que a igreja estava inflamada pelo Espírito Santo. Que a igreja não se contia. Que a igreja amava. Que a igreja partilhava, que a igreja estava envolvida, que a igreja incomodava o povo que não compartilhava da mesma fé. O ajuntamento desta igreja era um incômodo à sociedade daquele tempo. Se a nossa igreja, se nós como igreja não tivéssemos as mesmas características, se nós, irmãos, não formos um incômodo à sociedade, então alguma coisa está de errado conosco. Por isso nós necessitamos. Genuíno avivamento na comunhão da igreja não é fruto da nossa
vontade corrompida, mas sim do mover do Espírito Santo de Deus. Aqueles que não entenderam o que era esse movimento, morreram em um gesto que aos nossos olhos e aos olhos de muitos daquele tempo, parecia ser até bonito. Página a sua Bíblia um pouco para frente, aí na página, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. A partir do verso 36 do capítulo 4. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste ao homem, mas a Deus. Sabe o que me chama a atenção em Ananias e Safira? Ao contrário de José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, é que Barnabé entendeu o que era a igreja. E ele foi movido a fazer aquilo que deveria fazer como parte desta igreja. Ananias e Safira estão olhando para Barnabé com esta atitude. E eu imagino Ananias e Safira. Que é isso? E eu quero participar desse negócio. E o que a gente faz? É simples. A gente vai lá, vende e traz a metade. Verdadeira comunhão, avivamento na comunhão, irmãos, nos leva a tomarmos atitudes reais e que de fato agradam a Deus. Ananias e Safira estão olhando todo aquele cenário, a igreja avivada, as pessoas se preocupavam uns com os outros, as pessoas iam atrás uns dos outros, as pessoas recebiam pessoas no convívio da igreja, as pessoas amavam, as pessoas oravam uns pelos outros, e Ananias está de fora. Ananias e Safira estão olhando todo esse cenário da igreja, esse movimento belo, que só o Espírito Santo é capaz de fazer. E o texto diz que eles olham a última cena, e a última cena foi Barnabé entregando, vendendo aquilo que tinha para investir na igreja, para que a igreja fosse sustentada, tendo em vista de que pessoas estavam entrando, sendo perseguidas e precisavam de auxílio. Ananias e Safira não entendeu nada. E eles disseram desse jeito: vamos vender, vamos participar disso. Comunhão não é um mover, irmãos. Comunhão não tem a ver com a minha carnalidade, com o meu desejo de fazer parte de uma igreja. Comunhão não tem a ver com isso. Comunhão tem a ver com o mover do Espírito Santo de Deus. E aqui me cabe uma pergunta a você: você faz parte da comunhão desta igreja? Aonde Deus tem movido você a fazer? Quais são os ministérios que você assumiu nesta igreja? O que é belo aos seus olhos nesta igreja? Em nome de Jesus, comunhão evidencia trabalho, envolvimento, apreço, amor, desafios. Não termine como Ananias e Safira e você continuará lendo e você entenderá o que eu estou dizendo. Não foi você que escolheu fazer parte desta igreja. O Senhor te chamou para esta igreja. Mas em nome de Jesus, se desperte, para que você não fique de fora. Deus quer usar a sua vida, querido.
Deus quer usar a tua vida. Você tem potencial. Não faça como Ananias e Safira. Não traga reserva para o Senhor. Não dê o teu cansaço do domingo à noite. Não dê o teu resto para Deus. Comunhão começa com desafios. Quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, é diferente. Nós não temos dificuldade na fidelidade, nos trabalhos, no comprometimento com a igreja. Nós não temos dificuldade, irmãos, em entender que nós fazemos parte desta igreja. E que nós amamos os nossos irmãos. E que nós devemos viver esta comunhão genuína. Nós precisamos de um avivamento na nossa comunhão com Cristo e com a igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Se a tua vida nesta igreja está semelhante a isto, isso, ou melhor, está ao contrário disto que a igreja de Atos viveu, eu convido a você, em nome de Jesus, a tomar uma decisão nesta noite. Fale, Senhor, eu preciso fazer parte desta igreja. Eu preciso saber quem é quem nesta igreja. Eu preciso me doar nesta igreja. Mas em nome de Jesus, peça ao Senhor. Peça ao Senhor. O Senhor te chamou para esta igreja com a finalidade, não duvide disso. Deus não nos chama, querido, para ficarmos sentados no banco, domingo após domingo, trazendo o nosso resto, o nosso cansaço, a nossa fadiga, os nossos conflitos. Nós podemos dar mais ao Senhor. Nós podemos viver intensamente uma comunhão como igreja do Senhor. Nós precisamos ter experiências reais. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos encoraje a assim vivermos para a sua glória. Que o Senhor traga um despertamento em nosso coração. Eu quero desafiar a você, tendo em vista como pastor, que tenho visto um grande esvaziamento na escola dominical. Isso é cobrança mesmo. Você precisa da palavra de Deus, querido. A sua família, os seus filhos precisam aprender a palavra de Deus. Você precisa desse ajuntamento para ser fortalecido. Não abandone a escola dominical. Não abandone as reuniões de oração. Não abandone. O Senhor te chamou, Ele tem te fortalecido. Em nome de Jesus, não abra mão da sua família. Busque um fortalecimento na palavra do Senhor, uma comunhão plena na sua família, com a igreja. Isso é algo que vai tomando a nossa vida e tudo vai bem para a honra e glória do nome do Senhor. Mas em nome de Jesus, seja corajoso. Seja corajoso. Que Deus abençoe.